Graça e paz, eu sou Márcio de Vigílio do canal Jovens de Joelho e hoje nós temos uma live especial, né? Pensa num assunto que muitas vezes gera conflito, gera resistência, mas hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós trabalhamos esse assunto já há 3 semanas, estamos fazendo com muito carinho e nós vamos insistir nesse assunto durante a semana em nossos vídeos 21 horas Jovens Fortes, e Deus vai falar poderosamente com você e vamos ter um momento aqui de oração para o nosso coração ficar bem aberto diante do Senhor, porque eu creio que Ele vai falar com você. Esse é um assunto que muitas vezes nós pensamos em deixar em branco, fingir que ele não existe, pegar leve, mas o Espírito Santo hoje vai falar com você, eu tenho certeza. Estou aqui já há mais de 1 hora preparando. No último momento eu tive um entrave no meu Instagram, mas consegui resolver. Estamos aqui. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo ministre poderosamente ao nosso coração. É um prazer ter você aqui com a gente e eu creio que o Senhor vai falar e algo será edificado nessa tarde. Se você estiver aí pensando em convidar alguém, tenha dúvida não, convide. Muitos jovens precisam ouvir e ser ministrados por esta palavra num domingo tão especial. Amém? Vamos orar? Espírito Santo querido, obrigado por essa tarde. Eu tenho sempre a certeza que o Senhor está aqui, que o Senhor está fazendo essa live, que o Senhor colocou tal projeto no nosso coração, porque há um propósito de alcançar os jovens, os 12 menos 10, os jovens que são como Josué e Caleb, os jovens que tocam a herança, os jovens que são ministrados pelo Senhor e que desejam coisas profundas no Senhor. Então eu oro no nome de Jesus e eu peço, coloca exatamente o ao vivo conosco aqui ou posteriormente, os jovens que vão cavar coisas profundas no Senhor e vão viver a herança no nome de Jesus. É o que eu te peço. Tira o impedimento, problemas do som, da imagem, todo entrave. Te convidamos, Espírito Santo, para mover-se aqui no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, é um grande prazer ter você aqui com a gente e eu vou fazer uma pergunta. Você é aqueles jovens que corresponde ao Espírito Santo, coopera com a obra do Espírito Santo, ou você é daqueles jovens pimentinha que meio que atrapalham o Espírito Santo, que tornam as coisas bem mais difíceis, daqueles que implicam quando as coisas não saem do jeito que você é acostumado? Olha, eu falei que o assunto de hoje era especial. Então, essa é uma pergunta que eu tenho para você, porque isso muda completamente, né? Porque se nós cooperamos com o Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quer dizer que você vai ter condições de correr em altíssima velocidade, porque o Espírito Santo trabalha e edifica coisas poderosas na nossa vida. E por muitos anos, eu confesso que eu fiquei enganado. Eu ficava com aquela sensação, quem sabe tal época vai acontecer isso e isso na minha vida. Quem sabe se Deus quiser fazer, quem sabe Deus vai querer realizar tal coisa. Como eu queria cooperar, como eu queria crescer numa velocidade maior. E aí eu descobri um versículo na Bíblia e ele diz que há a possibilidade de correr com homens, mas há também a possibilidade de correr velozes. Mas o versículo deixa uma pergunta. Nós somos daqueles que só andam na boa em tempos de paz? Ou nós somos aqueles que em tempo de turbulência, nas enchentes do Jordão, permanecem? Nossa live de hoje toca bem nesse ponto. Nós somos daqueles que cooperam com o Espírito Santo, ou nós somos daqueles que implicam, daqueles que dificultam, daqueles que colocam obstáculos? Como está o teu coração, jovem? É algo que eu fico pensativo. Sabe, de uns tempos para cá, algo que eu percebi, uma é a obra do homem, outra é a obra de Deus. Muitas vezes, a fim de fazer a obra do homem, a fim de ganhar afagos, a fim de sermos colocados como os líderes mais queridos,
nós podemos sim fazer uma escolha trágica, abdicar daquilo que o Espírito Santo está querendo nos últimos dias, abdicar da obra que o Espírito Santo está querendo realizar, abdicar de algo que o Espírito Santo está querendo fazer na vida dos jovens. Por quê, Márcio? Eu tenho que confessar para você que todo líder passa por essa tentação. Deixar de pregar tal tema porque os jovens ficam incomodados. Deixar de trabalhar tal assunto porque os jovens não gostam. Deixar de exigir determinado padrão porque a galera já está acostumada com um padrão inferior. Senhor Jesus, e muitos jovens são acostumados a líderes que começam no padrão dado por Deus, motivados pelo Espírito Santo, e de repente esses líderes abdicam de ouvir do Espírito Santo para serem dirigidos pelos próprios liderados. E todo aquele mover, toda aquela unção, todo aquele destravar na vida dos liderados para. Por causa do movimento de conivência. Os liderados não querem profundidade de Deus. E o líder não quer ser rejeitado. E por causa dessa simbiose demoníaca, o mover de Deus diminui naquele lugar. Mas se você está falando sério, isso é possível, é uma tentação de todo líder. É uma tentação de todo líder de jovens nos dias atuais. É uma tentação de todo líder diante da geração de jovens atual. Quantas das vezes eu fui tentado por esse caminho a exigir menos, por causa de jovens que estavam fazendo vestibular, faculdade, jovens que estavam sobrecarregados por causa de concursos, jovens desafiados pelo momento, jovens desafiados, o momento é muito desafiador. Quantas das vezes eu pensava, eu vou diminuir o ritmo, eu vou cobrar menos, vou exigir menos destes jovens, mas ali no quarto de oração o Espírito Santo falava, você está trabalhando obedecendo ao que eles pedem para você, ou você está me servindo? Porque eu bem sei o que eles precisam. Eles precisam crescer. Estão pesados porque estão enchendo as suas vidas de coisas que não precisam. Estão pesados, esgotados, porque eles não estão vindo a mim, a fonte de águas vivas, a fonte de descanso, a fonte de toda paz. Eu sou o ribeirão, eu sou o refrigério. Vamos abrir? Não está no meu planejamento não, mas abra a tua Bíblia aí comigo no Salmo 1, ou Salmo 23. É um salmo bem conhecido, nós gostamos muito, né? É um salmo que a gente praticamente já até memorizou, né? Tanta gente escuta e lê esse salmo. Eu estou com a versão bíblica aqui da Bíblia Viva e eu quero compartilhar com você. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que preciso. Eu tenho sempre falado com vocês sobre a bênção 360 graus de José. José teve tudo o que precisava. Ele me leva aos pastos de grama verde, macia para descansar. Que coisa! Quantas vezes nós pegamos jovens cansados, esgotados, abatidos pela vida, abatidos pela ansiedade, abatidos pelas circunstâncias, abatidos pelas pressões, porém a palavra diz que há um pastor que nos guia à grama verde, onde nós podemos descansar. Espera aí, Márcio, você está dizendo que há um padrão bíblico de descanso? Sim, há um padrão bíblico em Deus. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Quantas vezes nós pegamos jovens ansiosos, sedentos de algo? A palavra diz que o bom pastor dá água, águas tranquilas. Você já bebeu de algo? Você já foi lá e usufruiu de algo? Realizou um desejo, cumpriu aquele desejo e depois ficou tudo atribulado na sua vida? Então essa tarde entenda, o bom pastor diz, quando sinto sede, Ele me leva para o riacho. O bom pastor te leva para riachos de águas mansas. Você bebe daquela água, você usufrui daquela bênção
e a sua vida não se torna turbulenta. Eita, pega isso aí, hein? Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito, e Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Quantas vezes nós pegamos jovens angustiados, turbulentos, perdidos, com aquele olhar distante, e acham que a paz, a solução vai estar na próxima compra, vai estar na próxima viagem, vai estar no próximo desejo realizado, vai estar no próximo alvo conquistado. Mas a palavra de Deus diz que Ele, o bom pastor, devolve a paz de espírito, e Ele me faz andar por caminhos de justiça. E o versículo 4 diz que mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo. Olha o nível desse salmista. Ele diz: eu ando por lugares perigosos, escuros, mesmo que eu ande, eu vou continuar tranquilo e sem medo. Aleluia! Quantos jovens que nós encontramos que eles têm medo de tudo. Medo do futuro, medo de guerra, medo da economia, medo do bicho-papão, medo da doença, medo de traição, medo de falhar, medo de errar o caminho, medo de Deus o abandonar. Tem medo de tudo. Medo de repetir a história que não deu certo na vida dos seus familiares. Mas o salmista diz aqui: eu não sinto medo. Ô jovem, não sentir medo é algo libertador, mas não sentir medo é algo inerente a quem é profundo, conhece o bom pastor, que não é superficial. E o versículo 5 continua: prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e ali eu sou um convidado de honra, abençoado, protegido dos inimigos, e ainda tem unção com óleo a ponto de transbordar. Quantos jovens chegam em nós e falam: se eu sentar à mesa de Deus, eu vou prosperar? Aqui está dizendo uma mesa, um lugar de honra. Aqui tem uma mesa para que você prospere, uma mesa no lugar de honra, e essa mesa ainda é carregada de unção. Mas não é pouca unção, não é unção uma vez por ano, unção a ponto de transbordar. Você consegue ligar as coisas? Por isso que esta semana, e o versículo 6, eu vou terminar com ele: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha, jovem, eu tenho que dizer, a bondade de Deus não estava com você ontem, apenas, nem só hoje, todos os dias. Sabe o que é a bondade de Deus? Nós ficamos muitas vezes batendo no nosso braço e dizendo: eu trabalhei, eu conquistei, eu trabalhei, eu tenho, eu trabalhei, eu estudei muito, eu consigo. Ei, jovem, quero dizer que você tem que fazer a sua parte, sim, mas ai de nós se não for a bondade de Deus. Oh glória, a bondade de Deus. Você consegue pensar que a bondade de Deus está sobre você? Porque se nós não entendemos que a bondade de Deus está sobre nós, corremos um sério problema. Vamos ter que correr como loucos para tirar o atraso. Porque é muito difícil viver num mundo que muda a todo instante, que balança, que cria perigos a todo instante, é como um campo minado. Mas a palavra de Deus diz que o diferencial da vida de um jovem cristão é a bondade de Deus. Quando a gente lê a história de José, a gente vê o tempo todo a Bíblia citando o favor, o favor, o favor, o favor de Deus. Já se sentiu tocado pelo favor de Deus? É maravilhoso. Mas eu estou falando de um Salmo 23, e eu estou falando de um bom pastor. E aí eu volto lá para a nossa pergunta original. Lá, a primeira pergunta, quando eu abri a live, eu falei com você se você é daqueles que cooperam com o Espírito Santo ou se você é daqueles que atrapalham o Espírito Santo. Porque quando você é daqueles que coopera, você sai de uma velocidade X, pode andar na velocidade que o Espírito Santo quiser te conduzir. E olha, existem outras velocidades, aleluia. Mas se você é daquele que atrapalha, complicado, porque vão ser ciclos, levanta, cai, intrigas, você não vai corresponder ao Espírito Santo. Se nós não correspondemos ao Espírito Santo, nós vamos como bebês na fé, devagar e sempre. Eu sei que você já ouviu esse lema por aí, né? Devagar e sempre, mas
Jovem, na palavra de Deus você pode voar. Aleluia! Eu quero compartilhar com você algo aqui. Nosso tema de hoje é homens cavados e o efeito multiplicativo do reino. E quando eu falo cavar, eu quero trazer uma ideia bem rústica mesmo. Uma pá cavando um buraco, cavando aquele buraco e cavando aquele buraco. Imagine, eu te pergunto, jovem, você se deixa cavar? Quando surge um processo, quando surge uma circunstância, quando o Espírito Santo quer te guiar no caminho, quando o pastor dá uma orientação, quando o líder te chama para um determinado crescimento, você é daqueles jovens que vai de uma vez, que abre o coração, que não pensa duas vezes, que segue e decola? Ou você é daqueles que falam, disso aí eu não gostei, eu vou fazer 8 coisas que pediram, as outras 2 eu não concordo, eu não vou fazer. Ou você é daqueles, isso aí até entendo o Espírito Santo, mas aquele ali é arriscado demais. Eu até aceito estudar a Bíblia 5 folhas, mas 7? Poxa, faz 10 anos que eu estudo 5 folhas, por que agora você está pedindo? Espera aí, eu ainda vou ter que fazer um exercício e te corresponder, dizer para você o que eu entendi? Que absurdo! Mas olha, é aí que as coisas se complicam, porque o jovem que se deixa cavar, Deus tem uma expectativa a respeito dele lá na frente. O jovem que se deixa cavar, e aí eu vou lá no final da live e volto, é aquele jovem experimentado, aprovado e profundo, e Deus pode usar para grandes coisas. Fecha aspas, voltamos aqui para o começo da live. Agora, o que é um jovem que se deixa cavar? O primeiro aspecto que eu quero falar de um jovem que se deixa cavar, cavar pelo quê? O primeiro cavar que eu quero trazer para você é o cavar pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você é um jovem que se deixa cavar pela palavra de Deus? Eu até falei isso em nossos vídeos, Jovens Fortes essa semana, que se você é um jovem que pretende se deixar cavar pela palavra de Deus, você precisa de algumas coisinhas básicas, um caderninho, um marca-texto, uma agenda, algo onde você possa rascunhar, mais de um modelo de Bíblia e dedicação e tempo para estudar a palavra de Deus. Eu sei, jovem, que você vai virar para mim e falar assim, mas agora nós temos a Bíblia em smartphone, eu posso ler a Bíblia correndo no metrô, ali na hora do lanche, na hora do recreio. Pode, mas é engraçado isso, porque aquilo que nós mais amamos, nós não fazemos correndo, ou você faz correndo. Aquilo que você gosta muito, você faz correndo ou você para, respira e fica extremamente feliz? Olha, eu estou lendo aqui que estou na live certa. Está assim. Por quê? Porque é uma unção que o Senhor derramou sobre nós. Sabe aqueles momentos que bate aquela dúvida, será que eu fui chamado por Deus? Eu não entendo, eu olho do meu lado e eu vejo gente distraída, eu olho do meu lado e eu vejo gente superficial, e aí eu entro aqui nessa live e eu vejo 12 menos 10, será que eu sou dos 10 ou dos 2? Está na live certa, sabe? Porque nós temos algo em nosso coração. Nós ministramos para jovens, que serão líderes de jovens, mas não para agradar outros homens, não para cumprir protocolos, mas líderes de jovens convictos, que vão levar outros jovens para entrar em Canaã, para sair das drogas, para sair do vício, para sair dos infinitos problemas financeiros e sentimentais, jovens capacitados por Deus para serem líderes da nossa nação, mas não líderes de estereótipo, líderes poderosos em Deus. Então você está na live certa. Nós temos plena convicção disso. Plena convicção. Por isso que nós falamos que você se deixa cavar pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera alguns conflitos em você? Ou a palavra de Deus é apenas um ritual religioso que você lê 1 versículo 2 e espera no domingo para alguém meditar para você? Ou você tem alguns conflitos com a palavra de Deus? Sabe, porque eu tenho alguns conflitos com a palavra de Deus. Eu tenho algum conflito, eu já demonstrei aqui, como é que Jonas fugiu da palavra de Deus? Como é que Jonas desobedeceu a Deus? Como que um homem experiente, experimentado, como que alguém que era um profeta conseguia discernir a voz de Deus, e ele simplesmente, quando é mandado para Nínive, ele compra do próprio bolso e ele vai para outra cidade. E eu me pergunto, Senhor, isso é possível? Isso é possível? E eu me pergunto aquilo.
Várias vezes. Eu me pergunto como Esther, no auge da necessidade dela agir, ela simplesmente fala: poxa, meu tio Mordecai, algumas versões dizem que é primo, isso não tem tanta importância. E aí ela fica quieta ali, eu sou rainha, pelo jeito o povo de Israel vai morrer aqui. E aí Mordecai balança ela e fala: oh, quem sabe Deus não te colocou aí exatamente para essa posição. E eu fico pensando: Senhor, como é que ela não percebeu isso antes? Eu tenho alguns conflitos com a palavra de Deus, quando eu vejo aquele paralítico e os amigos daquele paralítico, eles tiram a telha do lugar, e aí Jesus olha ali para cima, e aí começam a descer aquele homem naquela maca, naquela cama, paralítico por cordas, e eu fico pensando: uau, Senhor, eu quero ter amigos assim. Senhor, eu quero ser amigo de alguém assim. Uau! Eu tenho alguns conflitos com a palavra de Deus que mexem muito o meu coração, quando eu vejo Eliseu matar aquela junta de bois e ele sai e segue Elias e ele vai embora e ele se torna Eliseu. Mas lá na frente, o servo de Eliseu, Geazi, ele sai correndo atrás de Naamã porque ele achou que precisava de roupa, de prata e de ouro. Ei, ele não aprendeu nada com Eliseu. E eu falo: Senhor, não me deixe ser um Geazi, por favor. Eu quero ser um Eliseu, eu quero entender, eu quero compreender da tua presença. E quem nunca teve conflito com a palavra de Deus ao observar um Judas? Judas andou com Jesus, ele viu Jesus falando, ele viu o comportamento, ele viu o testemunho de Jesus, ele viu o poder, ele viu a unção, o caráter de Cristo. E a única coisa que ele fez foi vender Jesus por 30 moedas. E eu fico: Senhor, como é que isso pode acontecer? O que tinha na cabeça desse indivíduo? E eu falo: Senhor, não me deixe ser um Judas. Estar na presença do Senhor e não compreender o quanto o Senhor é importante. Não me deixe ser alguém protocolar. Eu tenho pavor. A palavra de Deus gera isso em nós. Mas você se deixa cavar, jovem, pela palavra de Deus? Ou você é apenas um jovem que vai lá e cumpre uma meta? Eu lembro que teve um período que eu passava com os discípulos um estudo bíblico semanal. Eu não me canso de dizer isso. Eu lembro que certa vez eu perguntei por que Davi caiu com Batseba. E aí veio uma resposta assim: porque ele a cobiçou e se sentiu tentado. Ei, que resposta mais chuchu, básica. Minha filha sabe responder isso com 8 anos. Mas um discípulo deveria ter coração, ir nas entranhas daquele acontecimento e compreender como que um rei, como que um homem daquele nível de conhecimento e intimidade caiu. Porque caso ele entendesse, isso poderia fazer ele ficar de pé o resto da vida. A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. A revelação da palavra tem poder para mudar a nossa vida num estalar de dedos. Mas muitos de nós não nos deixamos cavar pela palavra. E eu estou aqui hoje falando com você, jovem. Você é daqueles que se deixa cavar pela palavra? Ou você é daqueles que, como um amigo meu me disse certa vez, olha, alguns trechos da Bíblia eu gosto, mas tem outros que não dá. Essa história de Adão e Eva, isso é meio viagem. O Apocalipse é muita ficção para minha cabeça. Então a Bíblia toda não rola. Ei, jovem, que loucura é essa? Como que é? Você tem uma disposição para ler uma sequência de livros de 500 folhas? Porque isso está na moda, né? Nós lemos contos de 1, 2, 3, 4, 5, 500 folhas, mas nós não conseguimos parar para ler a palavra de Deus e amá-la. E nós não conseguimos pegar um livro do homem de Deus e ler do começo ao fim. E aí queremos ser cavados por Deus, às vezes numa vigília, num acampamento, em 1, 2 dias, queremos que alguém poderoso em Deus coloque a mão sobre nossa cabeça e de repente, derrame uma unção. Mas eu te pergunto, se aquela unção for derramada, será que vai ter espaço dentro de nós para absorver aquela unção? Porque se você pegar, olha, deixa eu dizer algo para você. Vamos pegar aí uma bebida maravilhosa. Imagina se você tem ali 1 litro de ouro líquido.
Existe ouro líquido? Não sei. Pega aí algo muito valioso. E aí você tem que colocar num copo. Mas se aquele copo, ele só tem 3 centímetros, um copo que era para caber 2 litros, de repente ele não cabe mais nada, encheram aquele copo de terra, de brita, não vai ter como. Às vezes o Senhor quer derramar algo na sua mente, mas não tem jeito, porque a sua mente está cheia de filme, está cheia de série, está cheia de jogos, está cheia de redes sociais. E aí você quer que o pregador poderoso, quase num ato místico e milagreiro, chegue em determinado acampamento, ou em determinado evento, em determinada celebração, ou em algum evento do momento, e ele põe a mão na sua cabeça e com a encenação poderosa, você recebe um choque do Espírito Santo e se encha. Muito misticismo e pouca entrega. Pega aí, muito misticismo e pouca entrega. Gostamos de milagres, gostamos de mover, gostamos dos dons cruzando a igreja de um lado para o outro, mas não gostamos de mastigar a palavra. Vou dizer algo para vocês que tem muita relação comigo. Eu tenho uma dificuldade enorme de comer peixe, e eu gosto de peixe, mas tem alguns peixes muito saborosos que eles possuem espinhos. Quantas vezes a gente fez peixe aqui em casa, todo mundo come e eu vou lá e tenho que fritar um ovo? Porque eu não consigo tirar aqueles espinhos, me dá uma trava, eu fico com preguiça, eu fico com medo daquele negócio engasgar na minha garganta, e aí acaba que todo mundo come aquele peixe maravilhoso, salgadinho, enorme, e aí quando eu encontro o primeiro espinho, sabe o que eu faço? Eu olho para ele olha para mim, eu olho para ele olha para mim, aí eu vou lá na cozinha, eu frito um ovo e eu deixo aquele peixe maravilhoso de lado. Muitas vezes nós começamos a ler a palavra de Deus, e chegamos em partes que precisa parar, ler devagar, porque existem espinhos ali, ó. Mas espinhos na palavra de Deus, tá doido? Palavra de Deus, a palavra de Deus, há toques na palavra de Deus, há versículos na palavra de Deus que nos incomoda como espinhos. Quando a palavra de Deus diz assim, vai ter com a formiga ou preguiçoso, aquele é como um espinho na nossa carne preguiçosa. Quando a palavra de Deus fala de oração, aquilo é como um espinho para nós. E sabe o que muitos de nós fazem? Abandona a palavra de Deus. Só gosta da parte que diz, nada me faltará, mas o nada me faltará é precedido de o Senhor é meu pastor. Pastor não é só alguém que passa a mão na cabeça, pastor é alguém que direciona, pastor é alguém que corrige, confronta. Então, jovem, eu te pergunto, você é alguém que se deixa cavar pela palavra, ou você é alguém que passa correndo e lê a palavra rapidamente? Porque faz toda a diferença. Segundo ponto de cavar que eu compartilho com você é cavar pelo Espírito Santo. Cavar pelo Espírito Santo é algo curioso, porque é muito difícil. O negócio difícil. Porque como que é cavar pelo Espírito Santo? Você entrar no seu quarto, orar, minuto após minuto, hora após hora, expor seu coração. É muito difícil. Nós não gostamos disso. Nós gostamos que alguém diga para nós como viver a vida cristã. Nós gostamos que alguém faça por nós. Nós gostamos que alguém decida por nós. Nós gostamos que alguém diga o que tem na palavra de Deus para nós. Nós gostamos que alguém derrame unção para nós. Mas nós não gostamos de nos aproximar profundamente do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você se aprofunda, quando você se torna íntimo do Espírito Santo, ele vai começar a falar verdades para você, ele vai começar a mostrar o coração do Pai, e ele vai te mostrar que o coração do Pai bate por vidas, e ele vai te mostrar que aquele dom que pulsa no teu coração, aquele dom é para resgatar vidas, não é para você aparecer, e ele vai te mostrar que coisas que você julga como preciosas não são tão preciosas assim. E eu vou além. Quantos de nós não oramos em línguas, sabe por quê? Porque nós não nos deixamos cavar pelo Espírito Santo. É muito difícil ficar no quarto orando em línguas, nós preferimos nos escandalizar com o dom. Ah, eu não entendo nada, não pode orar na igreja gritando. Quem disse que o Espírito Santo vai te levar a orar na igreja gritando? Ah, não pode pregar em línguas. Quem disse que o Espírito Santo vai te levar a pregar em línguas? Ah, eu vi alguém fazendo isso.
A gente vê tanta coisa por aí que nós podemos tomar como padrão, mas conheça a pessoa do Espírito Santo. Ele vai te levar a orar no seu quarto, horas e horas em línguas ali, orando no Espírito. Ele vai começar a comunicar mistérios específicos e singulares a respeito da tua vida. Mas não, nós não gostamos disso, porque nós preferimos dizer que as orientações do Espírito Santo são tabu, que ele não fala conosco, que os projetos específicos que ele coloca no nosso coração são loucura, porque alguns não concordam. É muito difícil. É muito difícil sair do nível protocolar e entrar no nível onde o Espírito Santo fala ao teu coração: faça isso, siga por esse caminho, me ouça. Oh, aleluia! Mas quando você ouve do Espírito Santo, quero dizer para você, jovem, não tem água só no domingo, tá? Quando você ouve do Espírito Santo, quando você aprende a discernir a voz dele, não tem água limpa e fresca só no sábado, quando o líder de jovens chegar. Não tem água limpa e fresca só no congresso de verão ou de inverno, ou de meio do ano, de fevereiro, sei lá. Quando você aprende a ouvir do Espírito Santo de Deus, todos os dias tem água bem fresquinha para você. Todos os dias tem uma mensagem assim que você acorda. Tem uma mensagem quando você volta da faculdade, quando você volta do trabalho. Todos os dias ele estará ali e ele vai falar com você coisas maravilhosas. E vai ter uma revelação quentinha para você. Isso vai te dar um gás, vai te dar um ânimo, vai te dar uma energia e você vai transbordar. Tá pegando aí? Porque eu tô. Essa live falou muito comigo. Antes de falar com você, ela fala comigo. O outro ponto, cavar pelos pastores e líderes. Aqui nós chegamos num ponto crítico, né? Terrível. Porque lidando com jovens, e você vai ver isso nos vídeos dessa semana, quantas vezes nós encontramos jovens que viram para nós e falam: por que você não trabalha como os outros líderes? Talvez você já te perguntaram isso também. Por que você não age como os outros? Por que você cobra um padrão XY enquanto os outros só cobram X? Porque se você não fizer isso, nós não vamos nos adequar a você, nós não vamos nos adequar à tua forma de trabalho, nós não vamos obedecer e nós vamos ser pimentinha e te dar trabalho. Muitas vezes nós não queremos cooperar com os nossos pastores, não vamos com a cara deles. Muitas vezes nós não queremos nos deixar cavar pelos nossos líderes. Por quê? Porque nós não achamos que eles pegam muito pesado, que eles cobram demais, porque nós queremos ser afagados, porque somos vítimas. Quero dizer, jovem, para você, que quando você sai dessa posição de vítima e se deixa cavar pelos pastores, pelos líderes que Deus coloca na tua vida, você começa a se levantar emocionalmente como um leão. Pega aí, estou te dando uma chave. Quando você se deixa cavar pelos líderes que Deus coloca na tua vida, junto com esse cavar dos líderes, vem cura emocional. Essa nem o Espírito Santo tinha me falado, essa é da internet do céu, 5G, glória a Deus agora. Quais são os jovens, mas que têm mais feridas emocionais? São os jovens que mais resistem aos seus pastores e líderes. Porque todas as vezes que alguém encosta naquela ferida que está ali, aquele pus, aquela coisa fedorenta, nojenta, ele sai correndo e fala: aqui ninguém toca. Mas quando ele se deixa cavar por um líder, um homem de Deus, um homem espiritual que discerne todas as coisas, vai ver aquela ferida, vai vir com um bisturi, vai cortar a pontinha e vai queimar e vai desinfeccionar, aleluia, e aquilo vai virar só uma cicatriz e você vai dizer: aqui tinha uma ferida enorme, agora tem uma cicatriz curada para a honra e glória de Deus. E aí Deus vai te usar ainda naquele assunto, porque isso envolve portas de governo. Aquilo no qual o diabo te dominava, agora você é um instrumento de domínio e governo nas mãos de Deus. Pega aí. Te dei 2 dicas fortíssimas aqui. Quando você se deixa cavar pelos pastores e líderes, quer dizer que o Espírito Santo cura você emocionalmente. E quando o Espírito Santo cura você emocionalmente, ele usa você nesse mesmo assunto que você foi curado para curar outros. Isso quer dizer que você se torna uma autoridade no reino do Espírito do assunto. Eita! 3 chaves de uma vez só. Deixe-se cavar pelos líderes. Pare de reclamar. Pare de exigir um líder que fala do jeito que você gosta. Ah, Márcio, mas anos atrás eu tinha um líder que era tão bom, ele me dava um pirulito a cada vez que eu acertava uma questão. Glória a Deus. Você curtiu muito esse líder? Orou, abençoou a vida dele? Mas Deus tirou do caminho? Agora chegou em outra fase, não é? Glória a Deus. Então é tempo de você agora aceitar esse novo homem que Deus colocou na tua vida, essa nova mulher, se alegrar demais
Isso é profético, né? Porque, olha o Senhor falando de novo conosco aqui. Porque quando Ruth aceitou a liderança de Noemi sobre a vida dela, da liderança de Noemi veio Boaz, o esposo dela, que supriu ela financeiramente, abençoou. Estou dizendo outra chave para você, jovem, que quando você aceita a liderança que Deus coloca para você, isso é um prenúncio de que Deus estará trazendo o teu resgatador naquela área que você tem dificuldade, Deus estará trazendo o teu Boaz. Pega a chave aí. Cavar pelo discipulado. Cavar pelo discipulado é algo que me incomoda muito porque parece uma ferramenta obsoleta, abandonada nos dias atuais. Quando eu falo discipulado, vamos separar. Discipulado não é você ter uma aula onde tem 20 pessoas e algum professor se levanta e fala, é uma sala de discipulado. Isso não é discipulado, isso é uma sala de aula. Você também não tem como ser discipulado pelo pastor máximo da igreja se você nem o conhece, você nunca nem tomou uma xícara de café com ele. Isso aí é ser pastoreado, é completamente diferente. Eu falo do discipulado um a um, aqui ó, um discipulador e você, onde aquele discipulador ele vai adquirir um nível de conhecimento de você tão forte que ele vai bater o olho em você e saber se você está bem ou mal. Minha esposa que gosta dessas coisas, né? Minha esposa muitas vezes chegava nas discípulas e falava, você não está bem não, hein? E as discípulas falavam, não, está exagerando, estou bem. Ela falava, então tá bom. Rodava e depois elas iam conversar, realmente, eu não estava bem. Se tivesse aceitado desde o começo, tinha tido tempo para orar, ser ministrado. Aleluia. Essa questão do discipulado, ela mexe no meu coração. E porque eu vou ler aqui com você o poder do discipulado. Quando você se deixa cavar pelo discipulado, 2 Reis 5:21 diz assim, 2 Reis 5:21. E Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço criado do profeta, parou o seu carro, saltou dele e correu ao encontro de Geazi. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, respondeu Geazi. Tudo vai bem, mas meu senhor mandou-me dizer que chegaram 2 jovens profetas das colinas de Efraim, e ele gostaria de ter 60 quilos de prata e 2 vestimentas de festas para oferecer a eles. Ora, não seja por isso, falou Naamã, contente por poder servir de alguma forma ao profeta, faço questão de mandar 120 quilos de prata em vez de 60. Leve também as 2 vestimentas completas. Escolheu dentre as roupas as melhores, mais caras. Entregou o dinheiro e as vestes a 2 dos seus empregados, para que voltasse por Geazi e entregassem tudo ao profeta. Mas ao chegarem ao pé da colina onde morava Eliseu, Geazi disse aos empregados de Naamã, daqui vocês podem voltar, que eu levo os presentes. Os empregados voltaram. Quando Geazi ficou só, passou na sua casa antes e escondeu os presentes. Depois disso, foi até a casa do profeta que perguntou, Geazi, onde esteve você? De onde você vem chegando? Eu não venho de parte alguma, nem estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu continuou, Geazi, você não percebe que em pensamento estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei de tudo que você fez. Será que você, numa situação destas, quer receber dinheiro, roupas, terras, plantações de uvas, gado e criados? Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo, para o corpo dos seus filhos, netos e bisnetos, e assim por diante. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra. Sua pele se tornou branca como a neve. É de partir o coração. Mas o discipulado permite exatamente isso. O Espírito Santo fala com o líder a respeito do discipulado, do discípulo. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo dá sensibilidade ao líder, para ele bater o olho e ver como que aquele liderado está. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Muitos jovens não querem saber do discipulado. Eles querem ter um líder que os lidere de longe. Um líder de 100, de 500, de 1000. Mas jovem, vou desafiar você. Se você suportar um líder tete a tete, 1 a 1, um líder que tem coragem de encostar em você todos os dias. O dia que você pensar em ir atrás de Naamã, o líder vai ver você antes e vai falar, opa, não vá. Não faça isso. Da mesma forma que o discipulado permite ao líder ver coisas sensíveis na vida de um discípulo.
O discipulado permite que você alcance a unção dobrada, porque foi isso que Eliseu pediu para Elias. Quando chegou a outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que darei a você antes de partir? Diga alguma coisa que você deseja. Eliseu respondeu: gostaria de ser profeta. Quero, pois, que fique comigo o dom de profecia que você tem, mas quero o dobro. Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar a minha partida para o céu, o seu desejo será atendido. Caso contrário, nada receberá. Olha, o discipulado permite que você acesse dons que estavam na vida do seu discipulador. Pega essa chave aí. Mas se isso é fácil, não. Requer dedicação. Elias fala: é difícil, hein, Eliseu? Você vai ter que ter muita fé. Ter que ter muita fé. Jovem, eu estou dizendo para você: você não anda só. Que Deus levanta homens, que Deus levanta discipuladores no caminho. Mas você tem que se deixar cavar. Tem que se deixar cavar. Aleluia. Você crê nisso? Você crê no deixar-se cavar? Porque quando você se deixa cavar, algo poderoso acontece. Márcio, como eu posso me deixar cavar? Primeiro, não resista ao Espírito Santo. Deixe a palavra falar e confrontar você. Deixe os seus pastores, os seus líderes tocarem a tua vida. E não fuja do discipulado. Não corra, não dê desculpas, não crie argumentos para fugir do discipulado. E aí eu vou para mais um ponto. Deixe-se fundamentar pela palavra de Deus. Gênesis 39, 7 diz assim: passando algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar José com interesse carnal. Chegou mesmo a propor a ele que se deitasse com ela, mas José não caiu em tentação. Disse a mulher: meu senhor confiou a mim tudo que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou comigo a responsabilidade total. Tanto assim que ele não é mais do que eu nesta casa, e não me proibiu coisa alguma. É claro que a única coisa que não posso tocar é você, pois é mulher dele. Como poderia fazer essa maldade? Seria um grande pecado contra Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui, jovem? Se você deixar-se cavar pelos fundamentos de Deus, no momento da tentação, onde o diabo virá para roubar o teu chamado, quando roubou de Geazi, para roubar a tua bênção, 360 graus, você vai dizer: eu temo ao Senhor. E eu não vou cometer isso, porque eu sou profundo, experimentado, eu sou um jovem que me se deixou cavar, e eu tenho raízes profundas que não morreram, esmagadas pelos espinhos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você consegue ver isso? Eclesiastes 11 diz assim: distribua com generosidade o teu pão como se atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo receberá de volta. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Um jovem que se deixa cavar. Um jovem que se deixa cavar pela palavra, pelo Espírito Santo, pelos pastores, pelos líderes, pelos fundamentos de Deus. Eles, na verdade, estão semeando sementes poderosas que vão nascer no Kairos de Deus. Quando eu falo da bênção 360 graus, parece algo assim, acontece do nada? Não. Essa bênção plena de Deus, que vem em todas as áreas, ela é fruto de um jovem que se deixou cavar. E Deus pode ir lá e derramar grandes coisas na vida dele. Olha o que aconteceu com José. 41:37 de Gênesis. A palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, Faraó proclamou diante de sua corte oficiais: encontraremos um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou do dedo do seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em uma segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó,
mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E Faraó impôs a José o nome de Zafenat-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Olha que a bênção 360 graus. José foi tirado da prisão. José foi abençoado socialmente. José foi abençoado profissionalmente. Ele ganhou um excelente cargo. José foi abençoado, ele prosperou economicamente. José foi abençoado ministerialmente porque os seus dons foram reconhecidos. José ganhou uma família, ele foi abençoado emocionalmente porque ele manteve-se fiel, porque ele deixou-se cavar pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. Jovem, deixe-se cavar, pare de lutar com o Espírito Santo e lute a favor do Espírito Santo e deixe ele construir uma obra, um caminho, uma estrada poderosa na tua vida. E aí, esse homem cavado, plenamente abençoado, e aí tem um versículo que fala da medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero dizer que aí você já entra no efeito multiplicativo do reino de Deus. Porque José não foi abençoado somente para ele. Quase caí aqui, hein? José não foi abençoado só para si. José não foi abençoado para guardar e ostentar, colocar foto lá na internet e dizer: olha aqui, eu sou a bênção de Deus em pessoa, olha aqui os meus carrões, meus aviões, olha aqui tudo que eu tenho. Não. Vou te dar uma chave. Quando você se deixa cavar. No primeiro ponto, o Espírito Santo prospera você num raio 360 graus em todas as áreas da tua vida. E no segundo ponto, ele usa você para abençoar gerações. Esse é o efeito multiplicativo do reino. Quando Jesus multiplicou os pães, ele não deu um pão para cada um. Todos comeram e se saciaram. O Senhor quer que você coma e se sacie, só que ainda sobrou 12 cestos para abençoar outras tantas pessoas que nem estavam ali. Quero dizer, jovem, aleluia, pega essa chave aí, jovem, que se você deixar cavar, o Senhor vai abençoar você, mas numa medida sacudida, recalcada e transbordante. O transbordante não é para você. Sabe aquele familiar que você quer que seja abençoado? Sabe aquele amigo? Sabe aquele vizinho? Sabe aquele colega? A unção virá tão poderosamente que as pessoas vão olhar e falar: eu quero o seu Deus. Tem algo transbordando em você. Tem algo maravilhoso na sua vida. Tem algo na sua vida que está multiplicando. O que você tem dá para você e ainda dá para os outros. Como é que é isso? É o efeito multiplicativo do reino de Deus. Sabe, jovem, nossa live vai chegando ao fim. Eu quero deixar 2 perguntas com você. Você crê que Deus pode te abençoar quanto àquela faculdade, aquele concurso, aqueles sonhos? E essa pergunta é fácil. Muitos jovens já gritam e falam: sim, eu creio. Mas quando eu faço a segunda pergunta, as coisas travam. Se eu pergunto, eu falo: mas você acha que Deus quer? E aí muitos dizem: eu não sei, Deus está intrigado comigo, Deus não quer me abençoar, eu ainda estou cheio de pecado. Jovem, olha a palavra de Deus o que diz. Quem sabe dos meus planos sobre você sou eu mesmo. O Espírito Santo está curando você. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Sabe aquele sofrimento de tempos em tempos, que muitas vezes você precisa de auxílio? Se você acreditar, a unção de Deus está curando você. Sofrimento não tem nada a ver com Deus. Tome posse, pegue para você a cura. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz. Porque o sofrimento, aquela angústia, aquela coisa tira a paz. O Senhor está dizendo: eu tenho um futuro de paz, onde você estiver. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo. Dor física, psicológica, dor emocional, dor sentimental. Planos para dar-vos esperança
Ninguém que vive com dor consegue ter esperança no futuro, mas o Senhor tira a dor, dor não é com Ele. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que esperais. Quantos jovens não têm certeza que Deus quer abençoá-los? Que triste ouvir isso. Lucas 6,38 ainda diz: porque se vocês derem, receberão, suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia e transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco, até derramar. À medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. Quero concluir respondendo: jovem, Deus quer. Tem algumas coisas na vida que tem que parar, tem que começar um ciclo novo. Agora eu pergunto: o quanto você tem deixado o Espírito Santo te cavar? O quanto você tem deixado o Espírito Santo te guiar e te conduzir? O quanto você tem seguido a voz do Espírito Santo, não as muitas vozes, a voz do Espírito Santo dentro do teu coração? Porque Deus tem para você, Deus quer te cavar, depois Ele quer te abençoar com a bênção 360 graus. Eu te provei na vida de José que é real, e Ele quer que transborde para que você abençoe outros. Deus tem muito para você, jovem, mas você está disposto a se deixar cavar? Eu te convido a dar um passo essa semana diferente. Logo mais eu vou estar postando o saldo desta live ali nos nossos canais no Instagram. Jovem, vá lá no sal, faça o sal, mande para o nosso e-mail que está nos nossos canais, marcio.cris24@gmail.com. Depois do sal, você vai acessar as chaves de Josué e Caleb. Sabe, acesse o livro que nós temos lá no canal, site voltandocasa.com, Fases da Vida Cristã, para você ver que há jovens presos numa fase infantil. E dê um passo, vá além. Eu vou orar com você aqui, vou terminar nossa live muito grato pela tua presença e dizer que a unção derramada pelo Espírito no nosso trabalho para fazer de você um dos dois. 12 menos 10, 12 menos 10, ficam 2, ficam os conquistadores de Canaã. E eu creio que você que está me assistindo é um conquistador de Canaã. Eu creio que a unção de Deus tem tudo para operar na tua vida. Vamos orar, que Deus te abençoe. Vou terminar com oração. Eu te convido para acessar os nossos canais ali no YouTube para divulgar o nosso trabalho. Todos os dias, 21 horas. Essa semana nós vamos falar um pouco mais desse cavar. Todos os dias, 21 horas, você vai ficar tocado e Deus vai falar com você. E divulgue aí se esse trabalho te abençoou, nos dê um feedback. Faça o sal. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, porque muitas vezes ficamos presos, limitados, sem recursos. Cavamos em nossa mente, mas ela está cheia de coisa. Mas nessa tarde eu creio que o Senhor está esvaziando o coração de jovens, por causa que o perdão faz isso. Perdoa, Senhor, estes jovens que nesse momento reconheceram que estão sendo superficiais, que estão impedindo o trabalhar do Espírito Santo, estão com os corações cheios de coisas. Perdoa-os, Senhor. Então limpa o coração deles, deixa bem leve e acrescenta do Senhor, acrescenta da tua bondade, do teu amor, que eles possam se sentir leves, amados, que eles possam voltar a crer e confiar que há grandes coisas para as suas vidas e acreditar na cura. Eu libero cura, meu irmão, sobre você nessa hora, porque há um ciclo que tem que terminar na vida de muitos jovens que estão me ouvindo e começar outro. Um ciclo onde estarão livres pelo poder, pelo impacto da palavra, livres de todo mal, de todo pecado, de toda dor. No nome de Jesus, é isso que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. É isso. Grande prazer ter você aqui com a gente. Até a nossa próxima live, daqui 15 dias. Nós sempre tentamos fazer a live no domingo, nesse horário. Que Deus te abençoe. Foi um prazer enorme. Acompanhe aí os nossos canais. E eu creio que Deus vai acrescentar coisas poderosas na tua vida. Entenda algo. A bênção 360 graus não era só para Josué, ela é para você. E se a bênção de 360 é para você, o efeito multiplicativo do reino também é para a sua vida. Um grande abraço.
acompanhe o nosso trabalho aí nos nossos canais no YouTube, no site, no Instagram, divulgue, acompanhe, manda um feedback pra gente, a gente se alegra demais. Grande abraço, até a próxima, tchau.